Dia, bom dia. Dia 25 de março, 25 de março de 2022. E nós hoje finalizamos, hoje é o último despertar consciente desse livro, da leitura do livro do Joseph Murphy, Como Usar as Leis da Mente. A partir de segunda-feira, nós vamos usar esse horário simplesmente para meditar. Não vamos ler, não vamos estudar. Vamos meditar, fazer declarações de poder para as nossas vidas, para o nosso dia. Bom dia, dia. Deixa eu pegar aqui o controle. Então, a partir de segunda-feira, nós já estaremos usando esse horário somente para meditação, para afirmações de poder para a nossa vida, para respiração, para o silêncio. Vai ser um tempo novo. Hoje é o último dia da leitura desse livro e a gente está encerrando o livro do Joseph Murphy de Como Usar as Leis da Mente. Que joia! Então, as lições que nós tiramos dessa leitura, gente? Estava olhando aqui, nós até hoje fizemos nesse ano 51 despertar consciente. Que joia, Começamos acho que no dia 7 de janeiro, fizemos já 51 e é tão joia essa disciplina. Essa é uma coisa que se a gente vira no cérebro da gente, se a gente passa a pensar naquilo que nós queremos, se a gente vai ganhando clareza, quanto mais clareza nós ganharmos daquilo que realmente queremos e que é importante pra gente. É assim, nós queremos várias coisas e várias coisas são importantes. Só que de vez em quando, algumas das coisas que a gente quer choca com outra coisa que a gente quer e não combina. Isso é uma das coisas que mais traz conflito, que mais traz angústia. A gente sempre coloca assim, a culpa nas questões externas, a pessoa está sofrendo porque ela está onde ela não queria estar, tem alguém provocando, tem alguém irritando, certo? Essas coisas acontecem. Mas quando nós realmente estamos bem internamente, as questões externas nos afetam até certo ponto, não afeta demais, entende? Tipo assim, a gente entristece, tem situações que a gente se preocupa, não é? Porém, não tira a paz, não tira a motivação para viver. Nós começamos a experienciar os sentimentos, as emoções de uma forma equilibrada, natural, tipo assim, é natural ficar triste, é natural sentir raiva, é natural ter medo, porque é naquelas quantidades, um nível de vibração energética compatível com a situação. Mas quando nós não estamos bem internamente, quando nós não estamos bem com a gente mesmo, quando nós não estamos em equilíbrio entre o que a gente quer e o que a gente faz, aí as coisas abalam muito, porque quando acontece qualquer coisa diferente, ou quando há uma ameaça de acontecer algo diferente, a gente sente um medo exacerbado, a gente sente um medo num nível vibracional muito alto, porque eu estou em desequilíbrio. E alguém, se alguma situação externa vem e me dá um empurrão, eu já tenho muito medo de cair. Porém, se eu estou com os pés bem firmados, o meu corpo pode movimentar, tem flexibilidade. Se precisar sair do lugar, eu levanto os pés e saio num ato de escolha. Entende?
Mas se eu estou com os pés em falso, se eu estou num pé só, se eu estou num lugar acidentado, qualquer movimento acelera meu coração, desespera, dá aquele medo de cair e de machucar. Então, assim, emocionalmente é a mesma coisa. E o que a gente, se for fazer um resumo do que a gente mais estudou nesse livro, foi a importância de ter clareza sobre o que nós queremos. Veja bem que nós não usamos essas lives para falar o que as pessoas devem querer, né? A gente exalta a vida, o belo, a saúde, a prosperidade, a paz, a fé, a esperança. E aí nós vamos exaltando essas coisas. E cada um de nós vai escolhendo se quer se apegar a essa linha de pensamento, de raciocínio, no que quer acreditar. Porque paralela a esses estímulos, nós somos estimulados o tempo todo, né, gente? A gente em alguns ambientes nós somos estimulados a julgar, a fazer fofoca, a nos comparar com outras pessoas. Há muito estímulo de competição, de competitividade. Em outros ambientes nós somos muito estimulados com histórias de dor. Eu estive num lugar, eu fui mandar arrumar o celular, que tinha caído. E aí foi bem interessante, porque lá onde o moço arruma o celular, tocando aquelas músicas bem assim de sofrência mesmo, com aquelas letras bem doloridas. E aí toca alto e é um lugar, e eu perguntei para ele, você trabalha aqui o dia todo ouvindo essas músicas? Ele falou, o dia todinho, a gente aprende a letra mesmo que não gostar. E aí eu dei um toque para ele, falei, certo, fica atento, só presta atenção que tanto que essas letras, com o tempo, passam a influenciar. E como elas falam muito de relacionamento, pode ser que os relacionamentos fiquem meio parecidos com elas, com as letras delas. E ele falou, poxa, é mesmo. E aí a gente ficou conversando, depois enquanto ele arrumava o celular, eu lembrei aqui do Despertar Consciente, lembrei de vocês e de tudo que a gente vem estudando, e eu pensei ali, falei, gente, tem um mercado por trás dos problemas de relacionamento, por trás da dor de cotovelo, por trás da sofrência mesmo. Olha o mercado que gira. Vende muita música, vende muito show, vende muita bebida, lota mais os bares. Só que nós podemos pensar que se a gente começar a trocar essas letras de músicas e começar... Já pensou em massa, fazer músicas, escutar músicas que falam sobre amor verdadeiro, que falam sobre tranquilidade, autoconhecimento, sobre estar com alguém sem sofrer, sobre liberdade, sobre paz, sobre intimidade, sobre amizade. E todo mundo começar a pensar em relacionamento no nível de saúde, visualizar relacionamentos saudáveis. Acho que só ontem eu escutei, assim, tô aqui lembrando umas 3 pessoas falando que não existe casamento que presta, que não existe relacionamento que presta. Então, assim, tem uma crença, isso tá muito massificado. E as pessoas vão me falar, Luciane, mas como que a gente vai pensar diferente se todo lugar que a gente olha tem problema? Nós precisamos virar essa realidade. Então começar a pensar assim, certo, eu tô vendo problema por todo lado, porque as pessoas andou sem ter consciência sobre isso durante muito tempo. Mas agora eu tenho consciência sobre isso e eu vou atrair para mim, estou atraindo para mim a partir de agora um relacionamento saudável. Luciane, não tem jeito, eu já tenho um relacionamento e ele já é doentio. E nós não vamos sair por aí fazendo um divórcio em massa. Sim, mas começa a visualizar o seu relacionamento ficando saudável. A partir da visualização de você saudável emocionalmente. Veja que nós ficamos aí 14 capítulos trabalhando a nossa mentalidade
Só para no último capítulo, só estou conferindo se são 14 mesmo. No último capítulo, a gente vem falar isso, 14 capítulos falando da importância da nossa mentalidade, do nosso poder pessoal, de como cuidar da gente mesmo, de como ficar saudável com a nossa mente. Aí no 15º capítulo falou de casamento. Captou, pegou o negócio. Então quando eu converso com casais muito em crise, onde, sabe, não é maldosamente, as pessoas não fazem isso assim de propósito. É que é todo mundo tão ferido, todo mundo tão carente, tá todo mundo num nível de necessidade afetiva tão grande, que junta carente com carente. Só que aí, aquele que for mais carente, o outro manipula muito, porque ele vai usar a sua carência para conseguir o que ele acredita que precisa. É lógico que a hora que ele der uma fraquejada, a outra pessoa que é muito carente também vai usar um ponto fraco para conseguir que ela faça alguma coisa por ele, que ele precisa. E aí os relacionamentos ficam assim, igual sanguessuga. A primeira oportunidade que eu tenho, eu arranco tudo de você para me manter vivo. Aí, a primeira oportunidade que o outro tem, eu arranco tudo de você para me manter vivo. E a gente fica assim, sugando um do outro e reclamando constantemente, porque a gente fica insatisfeito. Esse tipo de relacionamento não dá satisfação. Enquanto que, quando eu tô centrado, quando eu tô tranquilo, quando minha autoestima tá no equilíbrio, e autoestima no equilíbrio, gente, não depende da beleza externa. A gente cuida da beleza externa com leveza quando a gente está bem internamente. Quando a gente não está bem internamente, a gente pode até dar conta de cuidar da beleza externa, porque tem gente que cuida para ver se fica bem, não tem problema cuidar. Só que se eu estiver num nível de insegurança muito grande, eu chego a maltratar o meu corpo. Tá entendendo que o problema dos relacionamentos não é só entre casais, é entre a gente com a gente mesmo, é entre tudo, até entre você e o dinheiro, você e a natureza, você e os animais, você e você mesmo, você e seus pais, você e seus irmãos, você e seus filhos, você e seu companheiro, sua companheira, você e a divindade, a espiritualidade, você e Deus. Quem não está bem consigo mesmo. E o que é não estar bem consigo mesmo? Não saber o que gosta, o que realmente gosta, o que realmente não gosta. Ou saber o que gosta, mas não acreditar nisso. Pensa bem, eu tô namorando, eu tô me relacionando, eu estou conhecendo pessoas, mas eu não acredito que um casamento possa prestar. Eu não acredito num relacionamento saudável, duradouro. Eu não acredito nos homens, ou eu não acredito nas mulheres, ou eu não acredito nas parcerias. Gente, ó, já começa um fracasso. Mas eu vou me relacionar, porque eu vou tentar a sorte. Se eu quero me relacionar, eu preciso trabalhar a minha mentalidade para acreditar nos relacionamentos. Então, eu tenho que conviver com pessoas que se relacionam bem. Luciana, eu não conheço, não acho ninguém. Vai procurar nos livros, na internet, vai procurar no mundo espiritual, mas você precisa ter mentores, pessoas para você, exemplos, vai te ajudar. Se de tudo você não achar ninguém, você vai ter que acreditar que você vai ser o primeiro caso. Porque sem acreditar a gente não chega em lugar nenhum e a gente fica oscilando e a gente adoece e a gente fica mal internamente. É isso que é uma pessoa que não está bem. A gente não fica centrado quando a gente vive uma vida que a gente não acredita. Ou eu não acredito em relacionamentos, então eu vou decidir ficar só, ficar feliz só. E aí você precisa pelo menos acreditar que tem jeito de você viver bem consigo mesmo. Bem de verdade. Bem é em paz, é gostando da sua companhia, sem julgar ninguém, sem criticar, sem ficar com inveja, sem ficar julgando os relacionamentos dos outros. Dá conta disso?
Você tá pronto para ficar sozinho. Entendeu? Eu dei um exemplo. Mas se a gente não acredita numa coisa e faz essa coisa que a gente não acredita, a gente já entrou em incongruência. Quer dizer, uma parte minha para um lado, outra parte para outro lado. Aí eu não estou unida comigo mesmo. Eu não estou casada comigo mesmo. Eu não estou bem comigo mesmo. Qualquer relacionamento que eu for ter, eu vou me machucar e eu vou machucar o outro em algum momento. Então, quando as pessoas vão se reerguer, se refazer, eu sempre digo, vamos cuidar primeiro individualmente aqui, para você ficar centrado. E a hora que você estiver bem consigo mesmo, que sua autoestima estiver tranquila, que você estiver em equilíbrio, você faz uma proposta para o outro. Promessas feitas no desespero costuma não ter sustentabilidade. Não é porque a gente é ruim, a gente é mentiroso. É porque na hora do desespero, a gente faz qualquer negócio, entre aspas. Mas o desespero passa. Aquelas coisas que estão fora do alcance da gente. É muito difícil de cumprir. Ou a gente se mata para cumprir e adoece. Ou a gente não cumpre. Fica também chateado porque não cumpre. E fica refém na mão dos outros, que vai ficar jogando na cara da gente que a gente prometeu as coisas e não cumpriu. Isso parece com questões financeiras. Pensa, né? Quando a pessoa vai embolando nas dívidas, vai ficando numa situação desesperadora. Ou a pessoa quebra, ou acontece alguma catástrofe. E a pessoa em desespero, ela pode aceitar, ela aceita assinar qualquer contrato de empréstimo, qualquer juro abusivo, porque ela está no desespero. E aí as instituições financeiras, as pessoas que emprestam a juro, se aproveitam nesse momento, lógico, para, né, ganhar um dinheiro. Só que acaba tendo muita inadimplência também. Porque na hora do desespero as pessoas prometem pagar de uma forma que a hora que passa o desespero ali, ou nem passa o desespero, mas ela não tem condições de pagar daquele jeito. Aí fica inadimplência. Você está em inadimplência consigo mesmo? Com os outros no relacionamento? É preciso dar um tempo, uma pausa, respirar, se organizar internamente e fazer renegociações. E aí entra o que a gente falou ontem, antes de ontem, nesse capítulo sobre o casamento, sobre relacionamento, trazendo isso para os relacionamentos afetivos, para os casamentos, é o seguinte: a chance de um casamento que está destruído se reconstruir é se e quando os dois derem conta de olhar um para o outro e falar, vamos renegociar. Eu conto para vocês aqui que eu e o Silvio fizemos isso em dezembro. Nós sentamos e falamos. Gente, foi desse jeito. Vamos fazer de conta que a gente vai casar hoje, que a gente vai pedir um ao outro em casamento hoje. Com toda a maturidade que a gente adquiriu nesse tempo que a gente está junto, com tudo que a gente já conheceu um do outro, com todas as raivas que nós sentimos, com todas as alegrias que nós sentimos. Como nós convidaríamos um ao outro para morar junto, para casar, para fazer uma vida junto? E eu lembro que eu fui falando para ele. Eu tenho isso, isso e isso para oferecer. Eu não tenho isso e isso. Coisas que eu tentei oferecer, mas que eu não tinha, eu tirei da lista e falei. Isso e isso eu não dou conta, isso e isso eu não tenho vontade, isso e isso eu discordo na vida, né? Então eu quero para minha vida isso, isso, isso e isso. Eu estou indo para esse lugar. Minha meta de vida é essa. Eu gosto de você, eu te acho isso de bom. Você acha que a sua vida encaixa na minha, a minha encaixa na sua? Você quer dividir uma vida, construir uma vida com a pessoa como eu? Aí eu lembro que eu falei também. Isso, eu não quero, não tenho vontade para minha vida.
Agora, eu tenho vontade disso, porém eu não pratico ainda. Eu ainda não encontrei o caminho para isso, mas fui muito honesta nas coisas que eu ainda tinha vontade de mudar. Que eu estava com abertura para ser transformada, mas eu não podia prometer que tempo que ia demorar para eu mudar naquelas coisas. Aí ele também pegou a palavra e falou: eu sou assim, e eu tô aberto para mudar nisso. Isso eu não quero, não concordo, não gosto, mas eu também te amo, tal, minha vida encaixa. A gente olhou um pro outro. Nós fizemos anotações. E aí a gente chegou mesmo junto a essa conclusão. Não, a gente se ama. As coisas mais importantes nós queremos. Juntos, semelhantes, iguais. Nós queremos crescer. Nós vamos apoiar o crescimento um do outro nessas áreas. Nós estamos bem mais próximos do que nós queremos, do que antes, e bem mais próximos do que queremos, do que longe das coisas que nós queremos. Então, assim, né, se tivesse um ponto de chegada, a gente está bem mais próximo dele. Então, a gente não quer se separar, não compensa. A gente prefere ficar junto. Eu lembro que naquela ocasião a gente pegou nas mãos assim, pegou bem firme. Não, nós queremos pegar firme e andar de mão dada. E ali a gente já tinha aberto mão internamente, por isso que deu para fazer isso externamente. E a gente abriu mão de manipular um ao outro. De um tentar forçar o outro a ficar do jeito que o outro quer para se curar de carências. E aí decidimos mesmo que sempre que a gente caísse na vala, né, eu falo assim, que a gente entrasse nessa tentação de querer manipular o outro, nós seríamos honestos, contaríamos o que estávamos sentindo e a tentação que estávamos sentindo de manipular um ao outro e procuraríamos ajuda, terapia, boas leituras, começamos a meditar juntos, a orar juntos. Gente, tem sido uma coisa maravilhosa. O casamento virou um oásis, um lugar de paz. Se a gente descuidar, não tem que cuidar mais não. E eu descuidar de mim, ele descuidar dele, a vida pessoal de cada um começa a ficar ruim de novo, o relacionamento vai ficar ruim de novo. Entendeu? Então, é possível algo que está ruim consertar. Diante de muita honestidade. Agora, gente, por favor, por mais medo que você tenha de separar, por mais medo que você tenha de ficar só, por mais sentimento de prejuízo, de raiva de não dar certo, por mais obstinação que você tem de forçar a barra para uma coisa encaixar e dar certo, não acabando. Não minta coisas que você não dá conta, que não está no seu alcance por desespero. Não faça promessa que você não pode cumprir. E também não se encante, não fique deslumbrado com promessas de alguém que está no desespero. Entendeu? Não faça promessas enquanto você está no desespero. Mas também não acredite nas promessas feitas por alguém desesperado. Não é porque a pessoa é má, é mentirosa de jeito nenhum. Mas na boa, é porque é até maldade. Pegar uma pessoa num estado de fragilidade muito grande e negociar. O máximo que dá para fazer é: vou esperar você se equilibrar. Faz um tratamento. Vai atrás de ajuda. E a gente dá um tempo para depois conversar disso. Tá, mas se o relacionamento está fazendo mal, se você não fique com ninguém por dó. E não fique com ninguém por medo de ficar só. E aí a gente encerra com o último pedacinho que ficou desse livro para ler, que ele fala assim: olha que sacada! Como ele usa assim uma linguagem figurativa, né? Assim, ele usa algo bíblico para
explicar a nossa cabeça e os nossos relacionamentos. Ele começa com esse texto bíblico de Mateus 1,18. Ela concebeu por vontade, virtude do Espírito Santo, falando de Maria que concebeu Jesus. O Espírito Santo significa o Espírito Santo de Deus que se aloja nas profundezas do inconsciente de todos os seres humanos. José é a figura da consciência, do consciente escolhido por nossa livre vontade. Entende? Eu escolho dar minha atenção para quê? Eu escolho dar minha atenção para aquela letra de música, eu escolho dar atenção para aquele trauma meu, eu escolho, né? A parte consciente é que eu tô fazendo sabendo. Não sei, mas eu escolho inconscientemente. Tá. O motivo é inconsciente que você tá escolhendo. Mas a hora que você aperta o dedo no rádio, que você escolhe uma música para ouvir, você compra um livro para ler, você pode estar sendo induzido pelo seu inconsciente por causa do motivo que tem lá. Mas você tem consciência do que te faz mal, do que te faz bem. Você está escolhendo. Então ele fala aqui, vamos pensar em José como sendo o nosso lado consciente. Maria representa a nossa mente mais profunda, o nosso inconsciente, o nosso coração. Essa mente mais profunda, cheia de qualidades, atributos e potencialidades de Deus. Lá, o espírito humano, lá onde habita o Espírito Santo de Deus, né? José, que é o consciente, deve ser o guia e o protetor da criança sagrada, que por sua vez é a maneira como nos damos conta da presença e da força de Deus dentro de nós. Então a criança sagrada, Jesus, é a maneira que a gente se dá conta de Deus em nós. As pessoas que não reconhecem que são feitas de Deus, que Deus habita nelas, que elas habitam em Deus, já se sente diminuído na vida. Já começa a ter mais ansiedade, ter mais comparação com os outros, ter mais medo da vida. Uma pessoa que acredita que é um ser divino já melhora a força. Por isso a fé é tão importante. Não estou falando de religião, estou falando de fé. Então vamos lá. O nosso pensamento é José. O nosso sentimento ou emoção é Maria. Quando o nosso pensamento e as nossas emoções se unem em paz e harmonia, congruência, as nossas orações são atendidas. E isso representa Deus em ação. Essa é a maneira como funciona a nossa mente. E o conhecimento disso é o nascimento da criança sagrada, ou sabedoria que existe em nós, Cristo. Olha que figura mais linda. Se praticarmos um relacionamento harmonioso, síncrono e alegre entre o consciente e o subconsciente, teremos como resultado saúde, paz, força e segurança. Se incutirmos em nossa mente a ideia certa, o nosso coração receberá o verdadeiro sentimento. A união do pensamento com o sentimento representa o casal que existe em nós. Quando esse casal se funde, a nossa consciência com o nosso inconsciente, o terceiro elemento, que é a paz, ou seja, Deus encarnado, manifestado, Jesus, entra em cena e sentimos a alegria da oração atendida. Vamos fazer com que o nosso coração se torne o cálice para o amor de Deus, a manjedoura para o seu nascimento, para o nascimento de Jesus. E então, como resultado, teremos a criança, teremos o Cristo, o Filho, né? Vamos pensar em Filho, que é o Deus na Terra.
E aí vai estar manifestado em nós. A gente vira uma manifestação viva de Deus. Foi para isso que ele nos criou. Mas para isso acontecer, a regra não é estar numa igreja seguindo uma lista de dogmas, não, gente. Para eu ser uma manifestação de Deus nessa terra, a regra é a minha consciência, o meu lado racional, escolher o que é bom, o que é belo, o que é abundante, o que é próspero, o que é saudável, o que é vida, sabe? É a minha mente consciente decidir não julgar nem a mim mesmo nem a outro, não me comparar, não comparar as pessoas, não manipular as situações. É o meu lado racional escolher amadurecer. E aí o meu lado racional escolher me alimentar dessas ideias, me encher de entendimento e de conhecimento de acordo com o que eu quero. E aí as minhas emoções vão acompanhar isso. A gente fala, mas a gente não manda no coração. Não manda se deixar ele solto. Se você souber o que quer, você manda no coração. Manda no sentido de você coabita com seu coração. Sabe, o seu lado masculino fecunda o seu lado feminino. O seu lado racional coloca os espermatozoides no seu lado emocional e cria uma vida ali. Mas eu preciso colocar o meu lado racional precisa colocar luz, colocar aquilo que ele quer, que o lado racional escolhe, colocar nas emoções. Como que eu coloco aquilo que eu escolho dentro das minhas emoções? Através dos sentidos. Então, quando eu sei o que eu quero, eu alimento as minhas emoções, eu coabito. Eu achei essa figura muito linda. O nosso lado consciente, o nosso lado racional, o nosso lado pensante representa José. O nosso lado íntimo, receptivo, aquele lado que é maleável, que conforme o que ele recebe, ele se forma. Nosso lado mais criativo, mais sensível, representa Maria, as emoções. E quando Maria e José se juntam, que é o lado masculino com o feminino, é gerado uma vida. Qual a vida que é gerada? O Filho, Cristo em nós, o caminho. É gerado a manifestação de Deus. Entende? E aí a gente pode colocar, mas Maria concebeu do Espírito Santo do próprio Deus. Gente, isso aqui é só uma figura. José é o lado masculino de Deus, Maria é o lado feminino de Deus. Deus é totalidade. Sem gênero e ao mesmo tempo, os dois gêneros misturados. E daí a beleza do casamento. A Bíblia fala que a união de um homem com a mulher representa a união de Deus com todos os seres humanos, com seus filhos, com a igreja, não a igreja denominação. É a união de Deus com todos aqueles que o aceitam como Deus. Isso é a igreja. Enquanto a gente duvida da existência de Deus, acredita em vários deuses, a gente ainda não está congruente. Está faltando um pedaço. Mas nós que nos dizemos cristãos, que dizemos que acreditamos em Deus, está bem mais fácil a situação. Entendeu? Para eu me dar bem em um relacionamento, eu preciso me dar bem comigo mesmo. Eu preciso afinar o que eu quero com o que eu sinto. E para isso, eu preciso unir o meu lado masculino com o meu lado feminino. Eu preciso coabitar com o meu lado sensível, emocional, criativo. Eu preciso colocar as informações das minhas emoções. Agora, se o meu lado masculino é irresponsável com o meu lado feminino,
ou se o meu lado feminino não quisesse aceitar o que o meu lado masculino coloca, não dá certo. Gente, é profundo isso, mas é simples. É só uma questão de ter bom senso consigo mesmo, de parar de mentir para si mesmo, de falar a verdade com você mesmo. Sabe, se não dá conta, procura uma ajuda, faz uma terapia por um tempo, até aprender a conversar consigo mesmo em verdade. Porque quando a gente vê a nossa verdade, fica mais fácil de fazer escolhas. Enquanto a gente não olha para aquilo que é verdade para nós, nós fazemos escolhas perigosas, nós fazemos escolhas imaturas, nós fazemos escolhas precipitadas, nós fazemos escolhas impulsivas. Só para sair da agonia, só para sair do sufoco. As pessoas falam e narram, e eu lembro que eu já senti isso, parece que a gente vai morrer, que vai ficar louco, se não ficar do jeito que a gente quer, se não fizer algo urgente. Não fica louco se você parar para respirar, se você parar para ficar quietinho e esperar a tormenta passar, esperar a tempestade passar, para se enxergar, para se ver. Realmente pedir socorro para Deus. E realmente dar um tempo dos seus pensamentos se organizarem e de você dar conta de cuidar das suas emoções. Agora, gente, se você só fica pensando em coisa ruim, assistindo coisa ruim, ouvindo coisa ruim, pensando coisa ruim de novo, acreditando em coisa ruim, vendo coisa ruim em todas as partes, tá entendendo? Em todos os lados, pensando mal de si mesmo, fazendo comparações, pensando mal dos outros, jogando a culpa nos outros. Eu preciso te informar que você não vai ficar bem emocionalmente, nem espiritualmente, nem psicologicamente. E se você não tá bem, não tem como seus relacionamentos ficarem bem. E aí, algumas pessoas vão envelhecer morrendo, jogando a culpa no diabo, a culpa no mundo, a culpa no governo, a culpa no pai, a culpa na mãe, a culpa no marido, a culpa no ex-marido, a culpa na mulher, a culpa na ex-mulher, a culpa nos filhos, a culpa no... E aí isso não acaba. Um jogando a culpa no outro. Enquanto a gente não centra, não olha pra gente, não assume as responsabilidades, também não é jogar a culpa na gente, mas é assumir a responsabilidade por nós mesmos. É ter um alto amor responsável. Quando isso acontece, dói no começo, mas depois fica muito bom. Fica muito gostoso. Porque nasce Cristo em nós. Nasce a paz. Nasce a tranquilidade. Nasce o amor. E o amor faz o medo descansar. Lembra? A Bíblia diz que onde existe o verdadeiro amor, não existe medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E assim a gente encerra esse livro, que foi uma bênção, que foi muito gostoso, que iluminou muito a gente. E eu deixo um abraço apertado com vocês, agradeço muito. E vamos colocar essas coisas em práticas. E a partir de segunda-feira, às 5 da manhã, nós não vamos mais ler livros. Então, nossa live ela vai durar no máximo 30 minutos. Porque nós vamos fazer somente... Eu penso que vai ser mais curta que isso. Vão ser aí 20 minutos. Vamos ver, né? Juntos. Porque vai ser meditação, respiração e declarações de poder para cada dia. Né? Que o despertar consciente sirva todos os dias, para nos despertar logo cedo, para nós escolhermos todos os dias um dia de paz, um dia tranquilo, um dia de pensamentos saudáveis, um dia de escolhas tranquilas, independente da circunstância. E aí eu tenho certeza que todas as nossas vidas vai continuar melhorando. Certo? Então, assim, um grande beijo para vocês. Respira fundo. E repete comigo. Eu, fala seu nome, eu vou falar o meu. Eu, Luciane, faço as pazes comigo mesma. Eu, racional, eu pensante, me comprometo a zelar
do que eu vou pensar, do que eu vou escutar, dos cheiros que eu vou sentir, das coisas onde eu vou colocar o meu olhar. Eu me comprometo comigo mesmo a cuidar das coisas que eu vou deixar encher a minha cabeça, encher os meus pensamentos. Eu racional, o meu lado masculino se compromete a ser responsável, cuidadoso e amoroso com o meu lado feminino. E o meu lado feminino se compromete a aceitar tudo que for bom, agradável, de boa fama, belo, justo, pacífico, próspero, abundante. E eu me comprometo a juntar os meus pensamentos com as minhas emoções. Eu me comprometo a ser verdadeira e honesta comigo mesma. E a viver uma vida de acordo com o que eu realmente quero e com o que eu acredito. Ainda que eu souber que aquilo que eu acredito não agrada a outras pessoas, eu prometo ser fiel a mim mesma. E nesse caminho de fidelidade, buscando a vida, buscando a luz, buscando o amor, buscando a bondade, buscando cada dia a gratidão, a aceitação, a paz com todos, eu sei que Cristo se iluminará cada dia em mim. E dessa forma eu sou e serei feliz. E eu vou assim contribuir para que todos os meus relacionamentos se curem e sejam felizes. E eu tiro do meu coração agora todo medo de andar nesse caminho e de ser explorada por pessoas que não fizerem a mesma escolha. Eu abro mão desse medo, porque eu sei que se eu fizer essa escolha, eu andar nesse caminho, as pessoas que não fazem essas escolhas e que não querem esse caminho, não andarão comigo. Se alguém deixar de andar comigo, mesmo que eu fique triste, eu entrego isso nas mãos de Deus. Eu aceito, eu digo sim, não tem problema. Eu prometo respeitar o outro, respeitar as escolhas do outro e deixar os outros irem quando eles não quiserem ficar. Também aceito todas as vezes que eu sentir a necessidade de ir e que eu não puder ficar no mesmo caminho de outras pessoas. Está tudo bem. Assim é. Assim é, gente? Isso aí, Vívia, digo sim. Um grande beijo, Vívia, Aline, Elielson e as pessoas que vão assistir essa meditação em qualquer dia, em qualquer outro horário. Se isso ressoa no seu coração, escute quantas vezes for preciso e coloque em prática. Beijo grande, gente. Um feliz final de semana, tá? E segunda-feira, às 5 da manhã, nós estamos aqui, somente com meditações. A partir da semana que vem, nós vamos ficar tempos curtos juntos, tá? Não vamos ler mais nenhum livro. Vamos só meditar e fazer declarações de poder. Beijo. Abraço.